pensamentos. Cuidando dos pensamentos. Quem tem cuidado dos seus pensamentos? Cuidando dos pensamentos. E hoje, crenças limitantes, paradigmas ou fortalezas mentais não prevalecerão. Vamos todos dizer isso. Vamos lá. Crenças limitantes, paradigmas ou fortalezas mentais não prevalecerão. Olha, irmão que está ao seu lado e diga: nenhuma fortaleza prevalecerá na sua vida. Nenhuma fortaleza prevalecerá na sua mente. Nenhuma, diga nenhuma. Em nome de Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem conheceu a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados, é a mente de Deus que nos instrui, e não nós a Ele. Amém? Ele é que nos instrui. Nós temos a mente de Cristo, no sentido de que Ele nos capacita a pensar como Ele pensa. Desde que estejamos, lógico, unidos a Ele, conectados a Ele, ressuscitados com Ele, escondidos nele. Mas nós estamos. Então diga com fé: eu posso pensar como Cristo pensa, porque eu tenho a mente de Cristo. Curve sua cabeça e vamos orar nesta hora. Pai amado e bendito, Deus eterno, Deus de graça e poder, glória, majestade te pertencem. Nesta hora, Senhor, aqui se reúne o teu povo, parte do teu povo sobre a terra, Pai. E este é o dia de poder, de desígnios estabelecidos, de propósitos, Pai, teus. Propósitos desde antes da fundação do mundo para cada um de nós, Jesus. Que passam por esta manhã, neste local físico, Jesus, ouvindo esta palavra. Não é por acaso, Senhor, que estamos aqui. Não é uma coincidência estarmos aqui do lado de quem nós estamos. Pai, não existe coincidência. Existem desígnios de Deus. Existem propósitos de Deus. Tudo foi escrito e determinado, os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Então estarmos aqui, Pai, está absolutamente dentro dos teus planos perfeitos, vitoriosos, dos teus desígnios. Por isso agora, Jesus, nós estamos aqui conectados com o céu. Agora, Jesus, nós abrimos a nossa mente, que é chamada na Bíblia muitas vezes de coração. Nós nos abrimos para receber a semente da tua palavra, que cairá na terra boa dos nossos corações, e que dará muito fruto, no mínimo a 30, a 60, e até por 100 por 1 da semente. Ó Deus, que não haja agora, Jesus, nenhuma crença, que não haja agora nenhum paradigma, que não haja agora, Senhor, nenhuma fortaleza capaz de impedir aquilo que é a obra do Espírito Santo, porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, Pai, que não sejamos nós a lutar contra a tua vontade, contra os teus ditames, Jesus. Porque quem luta contigo, Pai, se machuca, se fere, perde, sofre. Mas aqui nós nos submetemos a tua soberania, Jesus. Fala como tu queres. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha capacidade dada por ti, o meu intelecto, as minhas emoções, meus sentimentos. Quero ser um instrumento puro da tua graça e do teu poder na vida dos meus irmãos presenciais e dos que estão pela internet. Convém que eu diminua e tu sejas engrandecido e exaltado. E permite-nos, Senhor, imediatamente ver grandes e abundantes frutos na vida de todos. Em o nome de Jesus. E todo o povo que ora e crê comigo, diga amém e aleluia. Que assim seja. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Eric.
Meus amados irmãos, família bendita do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, aqueles que estão por cima e não por baixo, que já têm para emprestar e não tomam emprestado. Já tem. Para emprestar. Já tem. Você só não vê às vezes, mas já tem. Na cruz do Calvário, a provisão total já foi consumada e está à sua disposição. O Senhor diz: todas as coisas que conduzem à vida e à piedade já nos foram doadas. Então diga: eu tenho para emprestar. Eu vou ter que estimular você a falar, porque eu tenho que mudar paradigmas. Talvez alguém aqui tenha pedido muito emprestado. E você precisa agora se ver emprestando. Eu tenho para emprestar. Diga: estou por cima. Eu não sou o cauda. Eu sou o cabeça. Eu sou abençoado. Eu posso todas as coisas. Eu sou conduzido em triunfo. Eu sou vitorioso. Diga: em todas as coisas. Você está crendo no que você está falando? Amém. Glória a Deus. Então, eu quero começar esta mensagem, depois dessa breve confissão, falando um pouquinho hoje da complexidade do cérebro. Tá bom? Então, eu quero colocar lá uma figura. Espero que ninguém fique enojado, sei lá. Porque é isso aí que está dentro do seu crânio. Tá? Exatamente essa figura aí. Tá? Então, enquanto ela fica aí no telão, um pouquinho para a gente contemplar, o cérebro humano é um mundo de possibilidades. Diga: um mundo de possibilidades. Amados, há mistérios aí insondáveis. Há mistérios insondáveis neste pequeno espaço vital do nosso corpo. Diga: o meu cérebro é um espaço vital do meu corpo. Então, aí mais ou menos, ou um cérebro, né, de adulto, ele pesa entre 1,2 kg e 1,4 kg. Tá bem? E corresponde mais ou menos a uma sacola de maçãs. Você já carregou uma sacolinha de maçãs? Tá? Quando você vai ao mercado, ao hortifruti, você mais ou menos sabe como é que é, né? Aquelas, eu falo sacola de maçãs, aquelas que já vem embaladas, sabe? Aquelas maçãzinhas, você compra já todas juntas, né? E ele não parece muito grande pela complexidade, né, das suas funções. Ele não parece muito grande. Mais ou menos, ele tem o tamanho, aí ele está aberto, tá? Mas dentro do crânio, ele tem o tamanho mais ou menos de 2 mãos fechadas juntas. Fecha sua mão assim, ó, e junta 2. Tá? Então ele fica assim, unidinho, aí ele está dilatado, porque ele não está dentro da caixa craniana, tá bem? Então é mais ou menos isso para você entender, ok? Ele é enrugado, né? Ele é enrugado, parece, quando ele está bem comprimido, com uma noz, e ele tem essa cor rosada, tá? Muitas pessoas dizem a massa cinzenta. O cérebro não é cinza, o cérebro é assim, ó, rosadinho, tá? Ele fica cinza quando ele é mergulhado em conservante para os estudos. Então, fica cinza. Mas um cérebro normal, ele é desse jeito, tá? E ele é o objeto, vamos dizer assim, mais complexo que o homem conhece. Então, dentro dessa massa, aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. E isto eu peguei esta expressão de livros científicos. O maior projeto de design já visto. Isso significa que se existe um design, existe um designer. Existe um arquiteto, existe um designer, alguém que projetou
esse design. Então, um cérebro humano, agora falando um pouquinho mais cientificamente, tá? Ele tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Uau! O que são neurônios? São células nervosas cerebrais, tá? Ele funciona à base de energia. O cérebro funciona à base de energia. Tipo choque. Ok? Cada um desses neurônios, que eu falei que são quantos? 100 bilhões. Cada um desses neurônios pode fazer entre si, entre 1000 e centenas de milhares de sinapses. Então, o que são sinapses? Ontem o nosso irmão Ronald falou em sinapses aqui. Então, o que é uma sinapse? Sinapse é a junção entre dois neurônios. Então, quando dois neurônios se juntam, se conectam, existe a possibilidade de entre 1000 e centenas de milhares de junções, de choques, de resultados. Logo, o seu cérebro é capaz de produzir cerca de 1000 trilhões de conexões. Os próprios neurônios contêm células gliais. O que são células gliais? São células comuns que realizam tarefas de apoio, transporte, crescimento, manutenção interna. Há cerca de 50 células para cada neurônio. Ora, se temos 100 bilhões de neurônios e 50 células só que trabalham para eles, para cada um, você vai fazendo uma conta aí de células, tá bem? Portanto, quase metade do cérebro é constituído de substância branca, que a gente não está vendo aí, porque ela está revestida. É o chamado cabeamento principal, com isolamento de mielina, usado para transportar os sinais. Então, são choques, tá? Energia que passa por esse cabeamento, tá? Vocês estão entendendo aí. Se a substância branca, se esse cabeamento, tá? De um único cérebro humano fosse desenrolado, se esse cabeamento, se essa substância branca fosse desenrolada, formaria um cordão longo o suficiente para dar 2 voltas ao redor do globo terrestre. Então, imagine só. Eu não estou nem entrando aqui pelo campo totalmente da ciência, da medicina. Eu só estou falando em linhas gerais, que isso tem em qualquer enciclopédia atual aí, né? A respeito do cérebro. Então, tudo isso, os neurônios, as suas conexões, as células de apoio, o cabeamento, fica emaranhado dentro do seu crânio. Quando está ligado e consciente, quer dizer, quando você está vivo, tá bom? É isso que significa. Enquanto estamos vivos, o circuito gelatinoso se agita em um tráfego de pensamentos, impressões, anseios, conflitos, preocupações, curiosidades, intenções. Tudo isso pelos sentidos que nós recebemos, tá? Visão, olfato, audição, paladar, tato, ok? Então, o cérebro não é mente. Quando se fala em mente, nós não estamos falando disso. A mente, para você entender, é um conceito bastante utilizado para descrever algumas funções do cérebro, tá bem? Que são chamadas de funções superiores do cérebro humano. E a mente tem funções relacionadas à cognição e comportamento, ou seja, a mente, ela está relacionada àquilo que eu aprendo cognitivamente, coisas que eu vejo e incorporo, ouço, sinto, tá bem? E depois se transformam em comportamentos. Quem está entendendo? Muito bem. Então, a mente é alguma coisa, quando eu falo em mente, eu estou falando em alguma coisa que não é concreta, eu não posso pegar. O cérebro é concreto. Mas eu preciso do cérebro para fazer as conexões e eu ter o quê? Alguma coisa formalizada cognitivamente para eu aprender e para depois virar comportamentos
durante a minha vida. Quem entendeu? Muito bem. Agora imagine você o que significa mente, não cérebro, mente em termos espirituais. Quando a Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é renovação do cérebro. Porque se fosse para renovar o cérebro, a gente teria que fazer cirurgia, sei lá como é que seria isso. Não renova o cérebro. Estão estudando aí questões relacionadas a câncer de cérebro, etc. Partes substituídas, não substituídas. É um negócio doido, ninguém chega a conclusão nenhuma a respeito disso. Não se tem um caminho ainda à luz da ciência. Mas nós não estamos falando de cérebro. Agora eu quero que você entenda a questão da cognição, do aprendizado, que formam o quê? Os pensamentos, as crenças, que formam os paradigmas, que formam aquilo que, as coisas que vão se transformar em comportamentos, em falas, em imagens que vão nortear a nossa vida. Então a Bíblia fala muito de mente. A Bíblia fala em transformar a vida pela renovação da mente. Então a mente, a forma de aprendizado, quer dizer, é a forma cognitiva, que depois resulta em comportamento, eu posso renovar, eu posso mudar. A Bíblia fala em mente, muitas vezes usando a palavra coração. A Bíblia diz para guardar o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na verdade, não é o coração, um músculo cardíaco. O coração aí, como uma fonte de comportamentos certos, comportamentos adequados, está se relacionando aí na questão da mente. Então, sua mente comanda todo o seu corpo. Amém? Diga, minha mente comanda tudo. Então, se a sua mente é, por exemplo, corrompida, o que é uma mente corrompida? Que aprendeu que cognitivamente tem imagens erradas, tem conceitos errados. Quando eu falo erradas, fora da Bíblia. Tudo que está fora da Bíblia está errado. Tudo que é contrário à Bíblia está errado. Então, se nós temos uma mente com aprendizagem errada, ora, se é a cognição que determina o comportamento, então tudo que eu aprendi de errado vai gerar o quê? Um comportamento errado. Quando eu digo um comportamento errado, não é necessariamente um comportamento que não é aceito pela sociedade. Eu estou falando de um comportamento que é contra a Bíblia. Um comportamento errado é aquele que Deus não aceita, que não é a forma de Deus, não é o que Deus tem para nós. Ok até aqui? Muito bem. Então, se a sua mente é corrompida, e nós acabamos de falar que a mente comanda todo o nosso corpo, então se a mente é corrompida, o corpo também será. Porque o corpo é o resultado do que eu penso. Amém? Amém ou não? Você come o que você quer comer. Por que você come o que você come? Porque você aprendeu algumas coisas que para você são lógicas, porque elas respondem a alguma coisa que você acredita que seja o tipo de refeição, de comida, de alimento que você precisa, e você come. E o seu corpo é exatamente o resultado daquilo que você aqui dentro determina, daquilo que você acredita. Quem está entendendo? Então, se você tem uma mente corrompida, primeiro, o seu corpo também será corrompido. O que o homem pensa, ele expressa. Tudo que você aprende, tudo que você aprendeu cognitivamente, tudo que entrou para a sua mente, de alguma forma, é expresso através do seu corpo. Ou seja, a batalha por sua mente, ela não somente determina quem você é como pessoa agora, mas também o que você será no futuro. Então, pode ser que você chegue ao dia de hoje dizendo assim, mas eu não escolhi o que pensar. Eu não escolhi o que eu aprendi. É verdade, muitas coisas nós não escolhemos. E hoje nós somos os resultados do que a nossa mente cognitivamente recebeu, aprendeu.
Mas a boa notícia é que o cérebro, não este aqui, mas a mente pode ser renovada. Então, nós não estamos fadados a ter comportamentos equivocados daqui para frente, uma vez que Deus nos permite alterar, renovar, mudar, porque nós temos o poder cognitivo de aprender coisas o tempo todo. Quem está compreendendo? Diga amém. Então, coloca lá para mim essa frase linda. Sua vida, ações e expressões sempre serão o resultado direto dos seus pensamentos. E isto aqui é profundo e definitivo. Sua vida, e sua vida é o que você tem de mais importante. Ações, tudo que você vai fazer daqui para frente. Todas as expressões, seu modo de ser, de falar, de sentir, de agir, sempre serão o resultado direto dos seus pensamentos. Ok? Às vezes você diz, eu não sei por que eu falei. Eu não sei por que eu agi daquele jeito. Quem já teve essa experiência? Quando eu vi, eu já tinha falado. Você não sabe naquele momento. Mas, na verdade, você tem uma experiência, você tem um aprendizado cognitivo que resulta naquele tipo de ação, naquele tipo de atitude que você teve exatamente naquele momento. Na verdade, quando você diz, eu não sei por que eu falei, é que você sabe que você não deveria ter falado aquilo. E você fala, como que eu falei? Porque quem manda em você, na verdade, é o que já está lá dentro do seu pensamento. Amém? Especialmente nos anos em que você foi aprendendo coisas, recebendo coisas e estão lá no seu subconsciente. Olha o que diz Provérbios 4:23, para recordarmos, sobre tudo que se deve guardar. Olha, você tem que guardar muita coisa, mas mais importante da sua vida para guardar, proteger, guarda o coração. Não é aqui, é a mente. Porque do coração não tem saída, fonte nenhuma. Da onde é que vem? Daqui. Do que se colocar aqui dentro. Porque da mente é que procedem as fontes da vida. Tá? Numa outra versão está assim, guarda o cerne. Uau! Guarda o seu interior. O homem interior que já foi transformado por Cristo, Espírito. Porque dele procedem as saídas da vida, porque dele procede a vitalidade espiritual. Então vem daqui. Amém? Quem está entendendo? Muito bem. Você já sabe que nós temos uma revelação e um conhecimento sobre a grande batalha que se processa na mente. Se alguém ainda não deu a devida atenção para isso, coloca uma figura assustadora aí, que eu quero assustar todo mundo mesmo. Para dar atenção, não para assustar. Esse é o desenho de como o mundo desenha o diabo. E como o mundo vê a gente. Pequenininho. Olha lá. Tem um escudo, sim. Tem uma espada na mão. Tem toda uma armadura. Mas olha o tamanho do coisa. Então, assim, por que eu escolhi essa figura? A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A questão é que isto é a verdade. Mas sabe o que está lá dentro? O que cognitivamente nós aprendemos? O diabo. O diabo. Os 7 catacumbas. O tranca-rua. Tem gente que é crente e ainda tem medo disso, do pena verde. Mas olha o negócio. E a macumba, então? E a feitiçaria? E o olho gordo? Olha só. Isto foi colocado aqui dentro. Alguém falou para a gente, repetidas vezes, se benze quando passar não sei aonde. Falaram ou não falaram? Quando alguém for na tua casa, quando sair, joga sal. Falaram ou não falaram? Falaram.
Olha, o olho gordo mata. Falaram ou não falaram? Falaram. Você nunca teve aquela experiência das tia antiga que falava assim, tem gente quando vai na casa da gente, mata as plantas. Ah, falaram ou não falaram? E você aprendeu. Amado, ninguém, deixa eu lhe falar uma coisa aqui, que eu tenho estudado isso muito. Ninguém mata a planta. Sabe quem matou as plantas da tua casa? Quando aquela pessoa foi? Você. Porque você expressa aqui dentro. O que eu falei que acontece aqui dentro? Circuitos. Aí falaram para você, aquela pessoa, ela é bruxa. Aquela pessoa, quando ela entra na casa de alguém, as plantas morrem. Você nem quer saber se isso tem algum significado. Você já... A pessoa entrou na sua casa, você já sabe, vai morrer todas as minhas plantas. Você determina. Você aprendeu aquilo. Você estabeleceu aquilo. Você está entendendo? Então, essa batalha, na verdade, ela existe. Que não é o diabo dentro da cabeça da gente. É o estrago que ele já fez antes de Jesus vir e nos ensinar, e nos resgatar, e nos libertar dele. O estrago já está feito. Nós temos agora que corrigir esse estrago. E nós temos em Cristo como renovar todo esse lixo que enfiaram na nossa cabeça. Porque tem muito crente que ainda tem medo de olho gordo. Que diz, não conta se você está indo bem para ninguém, porque senão dá um azar. Gente, espera um pouco. Como é que alguém que tem aquele que é maior tem medo de azar? Tem crente que não passa debaixo de uma escada. Tem crente que tem medo de gato preto. Tem crente que se passar numa travessa lá, numa encruzilhada e vê um treco esquisito lá, começa, sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Você sabe o que é isso? Ele está morrendo de medo. Você está percebendo? O que eu estou lhe mostrando são crenças e crenças e crenças. A gente anda de Bíblia, não é? A gente anda de Bíblia. A gente é super poderoso. A gente canta os hinos aqui, amado. Que hoje eu pensando, eu falei, meu Deus, o que a gente fala? Só que a gente fala aqui. Lá fora, a hora que a coisa aperta, o que vem é o que enfiaram aqui dentro. Cognitivamente a gente aprendeu um monte de coisa. Sabe, a gente era novos convertidos, a Silmara vai lembrar disso. E nós abrimos uma academia de música. Começou a prosperar muito, mas muito mesmo. Aí a gente mudou para um lugar muito maior. E depois nós mudamos para um outro lugar, maior ainda. E a gente estava muito próspero, e nós éramos duas meninas. Aí um dia a gente foi abrir a academia, e tinha umas correntes de estacionamento, aquelas assim, igual aqui, na porta. E a gente foi abrir a corrente, e tinha lá, o que era aquilo, Simã? Umas champanhe, né? Deixaram para nós ali, umas champanhe com umas fitas, tudo enrolado, uns negócios com umas rosas assim, uns trecos esquisitos, umas penas, né? Gente, mas eu cresci com medo disso. A minha família botou um medo. Por quê? Porque minha avó era espírita de mesa branca, aquelas que recebem aqueles troços que dá uns tremelique, assim. Uns tremor, assim. Eu me pelava de medo da casa dela. É lógico que eu tinha medo. Tem um treco estranho lá. Aliás, uns trecos estranhos. A gente passava assim, da sala para o quarto. Por quê? Porque tinha demônio mesmo ali pairando. Lógico, para todas as sessões, a incorporar aqueles trecos lá, eles ficavam por ali. E as crianças tinham paura. Porque ninguém explicava o que era. Só sabia que os mortos vinham e entravam na vozinha. Meu, como é que um morto vem entrar na minha avó? Aquilo para mim... Pois eu falo que eu era toda medrosa, ninguém vai. Por quê? Ué, a minha vozinha recebia uns mortos. E falava com outra voz e mudava as caras, aqueles negócios. Que não era morto, agora eu sei, mas falava que era morto. Mas assim, o que eu quero dizer é que nós crescemos com
coisa do espiritismo, né? E o dia que apareceu aquela coisa lá na frente, imagina quanto paradigma tinha a nossa mãe, que era a filha da vozinha. Então o que aconteceu? A hora que a minha mãe viu aquilo, meninas, minha mãe era crente, meninas, não mexam. Tia Lu, você imagina, tia Lu? Que jeito é? Não mexam vocês duas nisso. E nós pensamos, meu Deus, é a tal da macumba. Aí a gente desafiou o capeta e a minha mãe. E nós duas falamos, mas nós vamos mexer. Mas a gente tava, sabe o primeiro amor, né, irmãos? Primeiro amor, você sai, você é Deus na terra. No primeiro, você não tem medo de ninguém. Você falou do amor de Deus pro lixeiro, pro padeiro, pro gaiteiro, para todo mundo que passava, no ônibus, pro motorista. Você fala para todo mundo, se gostar gostoso, não gostar, você não chora. É aquela coisa do Espírito, é o primeiro amor. Com a macumba. Nós, o quê? O quê? A minha mãe falou, vocês não vão mexer, né? Nós vamos sim. E nós duas fomos lá, vamos ver como é que é o negócio. Aí a gente pegou lá, mexeu. Aí passava gente na rua, porque isso era na calçada. E as pessoas falavam, cruz credo. Não mexam nisso, vocês duas. Mas quem vai mexer? Não sei. O lixeiro pega. O lixeiro vai ter medo de pegar isso. Porque os paradigmas no nosso país sobre estas coisas macabras estão por toda parte, em todas as pessoas, mesmo quem não se dá conta. E nós duas mexemos em tudo, e a minha mãe dizia, o dia inteiro, que não aconteça nada com elas, que não aconteça nada. Olha o paradigma. Crente, mas que medo, porque as duas mexeram naquele negócio. E nós passamos o dia inteiro, não aconteceu nada, não aconteceu nada, e não aconteceu nada. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui dentro tem uma batalha muito grande, até na cabeça dos crentes. A gente sabe que maior é o que está em mim, mas não mexe não. O que a gente fala? Olha, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso ou do que eu peço. E o que a lei faz? Sabe esse versículo de cor. Vamos fazer uma campanha de jejum. O Senhor é poderoso para fazer, mas vamos fazer um jejum para ajudar Ele. Eu vou fazer um jejum de Daniel, de 21 dias. E eu vou fazer o de Ezequiel. Ezequiel fez jejum. Não sei, mas inventaram o de Ezequiel também. E eu faço o de Jeremias também. Jeremias não fez. Não, mas vamos inventar um. A gente vai ajudar Deus. Mas Deus não faz infinitamente mais do que tudo que eu penso ou peço. A Bíblia não diz que eu sou selada, eu sou templo, casa de Deus. Deus mora aqui dentro. Mas eu preciso fazer um jejum para dar uma força, porque vai saber. Olha o paradigma. A lei é uma maldição. A lei é maldita. Porque a lei perpetuou as mentiras do diabo de uma forma religiosa, usando às vezes trechos bíblicos para continuar colocando crenças erradas. Amados, tremam os céus. O diabo usa púlpitos, o diabo usa altares para continuar colocando paradigmas, crenças limitantes agora na vida de pessoas salvas. Se nós fizéssemos aqui uma pesquisa legítima, tivéssemos a coragem mesmo, e nós precisamos fazer isso diante de Deus, ainda que ninguém torne isso público, de perguntar quem tem medos, quem tem traumas, quem não gosta de falar de certas coisas aqui, quem não gosta de passar em certos lugares, nós iríamos descobrir, um montão de gente. Vocês estão entendendo? Isso tudo está fora da Bíblia. São crenças limitadoras, são paradigmas, são fortalezas na cabeça das pessoas. Por isso que eu coloquei lá o diabo grandão, porque apesar de termos um escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno, apesar de termos a espada na mão, que é a palavra,
a gente ainda é capaz de ver o diabo grande. De ver pessoas que são opositoras a nós, grande. Ah, mas o cara entrou contra mim na justiça. Ah, quem sou eu? Olha a tua cabeça lá representada no telão. Levantaram-se contra mim. Alguém está me difamando. Ah, que vai ser da minha carreira. Olha lá a tua cabeça. Está tudo aqui. Isso tem te limitado, porque o teu corpo, a tua fala, as tuas expressões, a tua maneira de andar, a tua maneira de agir, a tua maneira de vestir, a tua maneira de estar, onde não estar, é a resposta do que se passa aqui dentro, da grande batalha. Então vamos lá, fazendo um resumo aí, pode colocar lá as frases. Você tem o conhecimento e a revelação do que pode transformar toda a sua existência. Você já tem essa revelação. 2, você sabe onde está o campo de batalha em sua mente. Quem já sabe? Amém? Quando você vira alguma coisa que você teme, eu vou usar temia. Você vacilou, você vai pensar, não está ali o problema. Onde está o problema? Alguém tem coragem de falar de algum medo que ainda tem hoje? Alguém teria coragem de falar? Tem, Leni, de falar sobre? Tem medo da morte? Uma crente. Não ria. Se eu perguntar aqui quantas pessoas têm medo da morte, nós vamos ficar surpresos. Só que a gente acabou de cantar hoje. No céu onde vou para sempre morar com Jesus. Feliz. Feliz nada, está tremendo de medo. Canta essa música e pensa. Feliz com Jesus. Sempre sou. Mais ou menos, Senhor. Sou feliz aqui. Eu estou com medo de morrer. Nós temos que entender que alguém, circunstâncias, anos de vida, fizeram esse medo ser real aqui dentro da sua cabeça, Leni, dentro da cabeça de um monte de gente aqui. Ok? Então a grande luta não é com a morte. Que a morte, segundo a Bíblia Sagrada de um crente, é uma promoção. Está na presença gloriosa de Deus. Não é um lugar sombrio, nada, meu amado. Que a Bíblia descreve aqui, para quem já partiu e está com Cristo, a gente fica aqui chorando a dor da ausência, da saudade. Nós somos egoístas. Uma pessoa está reinando com o quê? Está pulando, está uma festança lá que não tem mais fim. Não tem dor, não tem choro, não tem revolta, não tem nada, não tem injustiça, não tem nada. É o gozo celeste eterno. Não tem dia, não tem noite, aquela coisa. A pessoa não está enterrada lá, ela está reinando com Cristo. E esperando por nós. Aí a pessoa fala, não, 1, 2, 3. Esperando não, deixa ela lá. Né, Leni? Não, bispo, muda a confissão. Bate lá na madeira. Crente que bate na madeira. Você conhece um? Fala sério. Você conhece um crente que bate na madeira? É você, né? Então você sabe agora onde está o campo de batalha. Qualquer medo, qualquer coisa, é aqui dentro, tá? Não é a coisa. Pode ser que a gente saia. Aqui em São Paulo, não sei se tem mais macumba nas encruzilhadas. Nem dá tempo. Você põe a coisa lá, vai. Vupt, o carro passa. Vupt, não dá tempo de ver. Mas deve ter algumas ruas mais calmas por aí, que deve ter ainda, né? Então assim, a pessoa... Ai, crê em Deus Pai. Crente que faz sinal da cruz. Ah, Clóvis, você está rindo muito, Clóvis. Você já fez. Mas crente? Ah, demorou, Clóvis, demorou. Não. Então, olha só. Agora, quando você vira qualquer negócio desse, você fala, ali não tem nada. É aqui que está. Mas e se funcionar? É aqui que funciona. Ok? Você que faz funcionar. Olha só. Você sabe quem são os combatentes. Agora você sabe. A mente de Cristo versus paradigmas e fortalezas do diabo. O diabo já colocou tudo para você ter medo, para você ter questões aí de luta.
você tem as armas espirituais poderosas para destruir toda e qualquer fortaleza mental. Amém? Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu tenho que tornar alguma coisa prática para você ir percebendo por que Deus está ampliando esse tema. Alguém ainda teme pessoas aqui? Pessoas assim, não pessoas que eu não conheço. Alguma pessoa conhecida? Quem teme o ex-marido aqui, ou a ex-esposa? Levanta a mão. Não quer falar, né? E os gabinetes, tudo você mentiu para nós. É o seguinte... Ou você mentiu para nós, ou já caíram os paradigmas. Louvado seja Deus. Espero que tenha sido a segunda opção. Mas é o seguinte. Não, tenho medo do ex. Eu tenho medo não sei de quem. E a minha sogra. Quem tem algum problema com a sogra? Ai, como vocês são santos. Santos todos, santos. Todos quebraram os paradigmas todos. Amados, é o seguinte. A sogra é uma bênção. É que quando a gente vai para o casamento, a gente já vai com um paradigma aqui dentro. Quem está entendendo? Deixa eu abrir um parênteses. Não, tem umas que são terríveis. Não, fecha o parênteses. Mas concorda que tem gente ruim que não é sogra? Tem gente ruim. Tem gente ruim que não é sogra, que é teu pai, que é teu irmão, que não é sogra, nem sogro, nem nora, nem genro. Então, não estou falando aqui... Né? Agora, quando uma pessoa fala a palavra sogra no Brasil em especial, principalmente as mulheres que vão para o casamento, elas já entram armadas. Quem será a fulana? Por quê, amados? Já enfiaram aqui dentro. Já é cultural. E é cultural maligno que já é para dividir a família. Aí vem aquela senhora doce, linda, amorosa. E o filho diz, querida, esta é a mamãe. O que faz a moça? Respira fundo e diz, o sangue de Jesus tem poder. A mulher não falou nada. Vai te dar um presente. Vai pagar a festa do seu casamento. Vai te dar uma casa. Mas você olhou para ela e disse, o sangue de Jesus tem. Você já se armou. Percebeu o que acontece aqui dentro da cabeça? Só que como... Quem está às gargalhadas? Nunes, é você, Nunes. Tem uma história aí de família, Nunes. A gente precisa resolver isso aí. Só que o que acontece? Deixa eu explicar bem essa história para você. É que você começou a manifestar, a expressar alguma coisa que já está aqui. Então, o que vai se passar a partir de então? Qualquer coisa que essa senhora linda, doce, rica, graciosa, abençoadora, fizer, uma coisinha, ah lá, e você não vai ter só você vai ter uma legião de pessoas para dizer, tinha que ser tua sogra, principalmente a tua mãe, que já está começando a disputar. Você está percebendo? Como nós estamos todo tempo em situações, eu não estou dizendo que é todo mundo, gente, mas que existem questões culturais, questões espirituais, questões de educação. Existe um monte de coisa que o diabo usou para que a gente tivesse crenças e nos limitasse. E se isso, você começa a abrir precedentes, o diabo agora, ao derredor, começa a preparar as circunstâncias para botar lenha nessa fogueira. Aí um dia que você chega, a tua sogra faz assim... ela só está com dor aqui no rim. Mas ela fez uma respirada assim, sabia. Olha como a tua mãe me trata. Presta atenção. Você não tem armas para destruir tua sogra ou qualquer pessoa. Você tem armas espirituais poderosas para destruir toda e qualquer fortaleza na tua mente. E isso precisa cair para você ser feliz. Para você cumprir o plano perfeito de vitória de Deus nesta terra. Amém? Ponto 1. Bispa, você está começando o ponto 1 agora. Tudo bem, só tem um ponto.
Vamos lá, brincadeira, não tem não. Tem mais. Fortaleza mental. O que é uma fortaleza mental? Depois de tudo que a gente tem falado, qualquer padrão de pensamento em desarmonia com a palavra de Deus. Um padrão forte e resistente de conceitos e valores que geram pensamentos, sentimentos e comportamentos contrários ao plano, propósito e prática de Deus para a vida do homem. É uma marra. Aqui, resumindo tudo, você tem o que é uma fortaleza mental. Para você colar na porta da geladeira, no espelho do banheiro, onde você vê mais, onde você passa mais, as mulheres no espelho. Os homens na porta da geladeira, brincadeira. Qualquer padrão de pensamento em desarmonia. Então você tem que começar a pensar se o jeito que você pensa, ou sobre a maneira como você pensa a respeito das coisas, se aquilo está na Bíblia ou não. Então, você pensa alguma coisa de sogra, mas é pela minha experiência. A sua experiência já é o resultado de paradigma. Amém? E eu estou falando da nora com sogra, mas da sogra com nora também. Porque a sogra também, quando o filho vai casar... E tem até um slogan. A mãe do filho homem, ela nunca vai aprovar o casamento. Seja com quem for. Mentira. Mentira. Não existe isso. Não tem isso na Bíblia Sagrada. Mulheres, eu estou falando cristãs, mulheres de Deus, querem a felicidade dos seus filhos. Esperam que mulheres santas, sábias, preparadas por Deus, sejam as esposas e as mães dos seus netos. Mas enfiaram na cabeça de quem vai se tornar sogra, de que aquela fulana ali, aquela fulaninha, fulaninha, vai roubar o teu filho. Então ela é uma ladra. Vocês duas aí, duas ladras. Os irmãos estão entendendo como as coisas... Não existe isso. Não existe isso, amados. Então você tem que perceber se esses pensamentos estão na Bíblia, estão em desarmonia com a Bíblia. Estão em desarmonia com a Bíblia. Aí não é assim. O diabo vai falar, quem enfiou isso na sua cabeça? Aí você vai procurar culpado. Quem me falou isso? Foi minha mãe. Foi na escola. Foi minha avó que me... foi... Não é a importância de quem foi. É o que nós vamos fazer daqui para frente. Porque isso, se você não tomar uma atitude, vai ser uma amarra na sua vida. Isso vai determinar a sua realidade horrorosa. Você quer isso? Não. Vamos colocar lá, figura 3. Eita. Bonito, né? É assim que está a vida de muita gente. Porque a mente de muita gente está presa, cativa de fortalezas. Então, qual sempre foi a intenção do inimigo ao construir fortalezas na mente dos filhos de Deus? Controlar as suas mentes. Essa foi a intenção do inimigo. Congelar os seus corações. Congelar a vida, o pensamento, o sentimento de tudo que se refere a Deus e ao plano de Deus para o seu povo. Essa é a intenção do diabo. O diabo, astutamente, porque ele é astuto, ele trabalhou e trabalhou ao longo da nossa vida sem Cristo. E depois de Cristo, usando o sistema religioso legalista vigente em nosso país, para construir crenças erradas, paradigmas fora da Bíblia e fortalezas mentais que amarraram a vida. Então, como é que essas crenças, paradigmas e fortalezas poderão ser destruídas com armas humanas? Impossível. Eu vou pensar positivo agora. Mas também falaram para você que pensar positivo resolve sua vida. E tem gente crente que ainda tem aquela folhinha da Seixonoye. É hoje, né? É hoje. Você sabe o que é aquela folhinha?
Olha a cara, todo mundo. Todo mundo sabe que é aquela folhinha. Tem em todo lugar, toda boa casa. Toda boa casa, cheia de paradigmas, tem aquela folhinha. Que tem o dia lá, dia 1, e você repete um treco qualquer lá e fica falando aquela bobagem. E aí tem que ter a folhinha mesmo que não fale a bobagem, porque a folhinha dá sorte. Será que tem algum crente aqui que ainda tem um trequinho pendurado no espelho do carro? Uma fitinha? Ah, lembrancinha do Bonfim mesmo. Lembrancinha do Bonfim. Aquilo é um mau fim. Não é bom fim lá não, é um mau fim. É cheio de macumba, idolatria. Você traz uma fitinha, está lá consagrada a demônio e põe lá no seu carro. A lembrancinha do bom fim. Para mim você pode trazer uma moqueca que eu prefiro do que a lembrancinha. Presta atenção. Mas nós usamos patuás a vida inteira. A gente usou tercinho. A gente usou rosário. A gente usou uns ímã. Umas Nossa Senhora. Uns santinhos ímã nos carros. A gente usou uns trecos esquisitos, amado. Umas conchinhas. A gente usou uns trecos para proteger. Aí você vira aqui e a gente fala, ai meu Deus, agora eu estou desprotegido, não tem mais essas coisas. Você tem Jesus, mas você está desprotegido. Ó a cabeça, ó a cabeça. Pega lá um treco da Cristo Vive para pôr no carro, para dar sorte. Tem uns irmãos que vivem falando, não vai ter adesivo mesmo? Ó, adesivo é legal, mas se for para dar sorte, para proteger seu carro, esquece. Então assim, nós temos às vezes, amados, essas conexões prontas, e a gente não percebe que a gente está nesse emaranhado aqui. Então nós não temos como destruir fortalezas, crenças, só com blá, 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 coisas externas. Tem que acontecer lá dentro. E para acontecer lá dentro, você sabe, né? Põe lá. Como é que acontece lá dentro? Pode pôr a frase. Somente armas espirituais destroem fortalezas mentais. Ah, bispa, mas tem cursos aí de reprogramação, de neurolinguística. Me escute, por favor. E funciona. Funciona. Por que que funciona? Os que funcionam é porque estão todos baseados na Bíblia, gente. Acorde. Só você que não entende, não sabe fazer as conexões com a graça de Deus e acha que estão inventando a roda, estão reinventando uma roda que o Senhor já criou e determinou como as coisas seriam. Só dão um nome científico porque agora se prova pela ciência. Mas as armas, elas são espirituais. Amém? 2 Coríntios 10, 3 a 5. Olha só. Eu não sou contra, hein? Só estou dizendo que as pessoas exaltam. Nós estamos falando isso aqui em São Paulo há 25 anos. A igreja protestante já lê esses versículos há 500 anos, no mínimo. Ok? Então, e há 2000 anos está na palavra completa. Então, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que significa isso? Embora a gente está aqui com essa carne e tem essa mente cheia ainda de crenças que foram colocadas lá, nós não podemos lutar baseado nisso que nós temos humano, nessa carne humana. A gente não vai vencer, tá bem? A nossa guerra não pode ter armas humanas. Eu posso. Eu sou mais eu. Você não é nada. Você pensa que você vai enfrentar as armas do diabo? Tudo aquilo que é a armação, a astúcia, cilada dele, se você não tiver arma espiritual. E Deus nos deixou capacitadíssimos de armas espirituais. Ponto número 2. Esse assunto está fazendo sentido para você? Vocês querem que eu pare aqui a mensagem? Tá bom, então vamos lá. 2. Quais são as armas espirituais poderosas? Então vamos lá. Eu poderia falar aqui as quatro armas básicas, tá? Palavra. E quando eu falo em palavra de Deus, eu falo através de leitura, através de sermão, através de mensagem, através de
sermão pregado, a palavra cantada, a palavra meditada. Então, a palavra é a primeira arma. Segundo, oração. Terceiro, louvor e adoração. E quarto, confissão de fé. Então, nós temos basicamente 4 armas poderosas, armas espirituais, que destroem fortaleza. Mas eu quero chamar a atenção para as 2 armas mais poderosas e mais eficazes na destruição de fortalezas. Por que eu vou tirar? Eu vou tirar oração e eu vou tirar louvor e adoração. Por quê? Não que não sejam importantes. É porque tem muita gente que gosta muito de louvor aqui. Vou pegar exemplos nossos. E que louva. E que vive o dia inteiro com louvores. Mas interage com o louvor de uma forma que ainda não tem a abertura para quebrar paradigmas. Porque são pessoas que ainda têm muitas crenças limitantes, muitos paradigmas, muitas fortalezas mentais. Não é que o louvor não tenha esse poder, o louvor tem. Mas as pessoas têm uma cultura de ouvir louvor de uma outra forma. Tá? E eu vou tirar também a questão da oração. Essa oração que a gente faz direto para Deus. Sobre muitas coisas da nossa vida. Por quê? Porque sem você focar diretamente a quebra de algum paradigma, a sua oração não está sendo eficaz para isso que eu estou falando hoje. Quem está entendendo? Amém. Então eu quero falar nas 2 mais importantes armas, as mais poderosas, para você usar imediatamente, continuamente, para arrancar as crenças limitantes, para quebrar paradigmas e destruir fortalezas. Número 1, sem dúvida nenhuma, a palavra. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela funciona, ok? E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então ela tem poder de corte. Lembra que eu falei? A gente tem tempo para plantar e tempo para arrancar, para cortar o que se plantou. Eu tenho que ter algo importante espiritual, forte o suficiente para cortar os paradigmas. Ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Essa divisão de alma e espírito, na verdade, aqui é o poder de dividir aquilo que é a mente de Cristo da mente cheia de paradigmas, fortalezas, a mente carnal. Quem está entendendo? A palavra tem esse poder, tá? Juntas e medulas, e é apta para discernir, olha agora, os pensamentos e propósitos do coração. Olha aqui coração. Aqui coração não é coração sentimento, porque pensamentos e propósitos, o meu coração não tem pensamentos e propósitos. Onde é que estão os pensamentos e os propósitos? Na mente. Então a palavra, ela é apta. A palavra de Deus, ela tem esta competência de fazer o quê? Discernir, de você entender o que é paradigma, de buscar em você o que é crença limitante, o que é uma fortaleza e os propósitos da sua mente. Será que eu estou agindo? Será que as minhas decisões, elas são em cima dos meus paradigmas, desses tipos de fortaleza? Ou será que eu estou pensando, será que eu tenho os propósitos da minha vida de acordo com a mente de Cristo? Você está entendendo? Só a palavra vai te dar essas respostas. Só a palavra de Deus. Então, enquanto a palavra não nos cortar desta forma, nós viveremos atados e amarrados a fortalezas. Os paradigmas continuarão a produzir os resultados que nós temos tido na vida. Amados, a gente que lê a Bíblia como um romance, e naturalmente a pessoa com a mente carnal não pode crer na cura de um câncer, não pode crer que vai vencer uma causa na justiça, por exemplo, né? Mas quando se é cortado pela palavra da graça de Deus, quando o Espírito Santo corta e separa a carne do Espírito, aí sim, até os propósitos mais profundos da vida de uma pessoa, as crenças são discernidas. Você está entendendo a importância da palavra? Josué 1:8, a gente já vai encerrar. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, não cesses de falar. Tem que falar, que é o mais importante. Número 2, depois da palavra, é a confissão. Mas antes,
Medita nele dia e noite. Então tenho que ler para eu, ou tenho que ouvir, para eu pensar nele. Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu não vou ser indelicada aqui de querer a resposta para uma pergunta que é: quem não lê a Bíblia todo dia? Não é para você responder. Quem não lê a Bíblia todo dia. É real que você fez assim? Não sabia que não. Quem não lê a Bíblia todo dia? Alguém tem essa resposta aí. Olha, presta atenção. Se você, nem a Bíblia, que é a arma mais poderosa, você lê todo dia, desculpa, tá? Não fica triste comigo. Não vai mudar nada. Porque os seus resultados são baseados nas suas crenças, nos seus paradigmas. E talvez num monte de fortaleza que está aí dentro da sua cacholinha. Querido irmão em Cristo e irmã. Se nem a Bíblia você lê, você não usa a arma mais poderosa que existe para mudar, para renovar os seus pensamentos. Logo, os seus resultados permanecerão os mesmos. Aguenta essa. Dorme com essa hoje. Se você puder. Está escrito: medita dia e noite. Fala sobre a Bíblia. Tem gente que, amado, fala o dia inteiro de política. Como aguenta, gente? Sabe por que aguenta? Eu vou lhe falar por que uma pessoa aguenta falar o dia inteiro de política. O que está aqui dentro? Aqui dentro, na cognição, a pessoa foi o quê? Ensinada, alimentada, exercitada para certos tipos de assuntos, para certos tipos de coisas que lhe despertam interesse. Não é culpa da pessoa. É uma programação que está aqui dentro. Você está entendendo? Aí você fala, como a pessoa aguenta só falar disso o dia inteiro? Ela é a expressão, a vida dela é o resultado do que está aqui dentro. Como é que uma pessoa consegue falar de futebol o dia inteiro? Com quem ele encontrar, ele fala do time, do que aconteceu no fim de semana, quem ganhou, quem perdeu. Aqueles times que ninguém conhece, sabe, que tem um nome, não sei de onde, a pessoa sabe, todo esse esquadrão. Ah, isso é cultura. Desculpa, amado, isso é paradigma, isso é fortaleza. Uma coisa é cultura, e cultura é um conhecimento geral, para de vez em quando aquilo for necessário, você ter um cabedal de conhecimento. Mas falar de uma mesma coisa o dia inteiro, que não está na Bíblia, que não deve ser o meditar do seu coração, não é cultura, é ignorância espiritual, é vida medíocre, é vida rasteira, com todo o perdão humano que você pode me dar. Eu não estou aqui para machucar ninguém, eu estou aqui para lhe ajudar a mudar a sua realidade. E se não mudar a mente, não vai mudar a realidade. Amém? Então olha só, não cesse de falar deste livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então se uma pessoa nem lê a Bíblia todo dia, como é que nós vamos cobrar que ela tenha atitudes pertinentes a Deus, a palavra de Deus? Você acha que alguém que vem num culto uma vez por semana, ou que fica assistindo o culto pela internet, presbítero Boni sabe essa resposta, vai ter uma renovação de mente, uma mudança de atitude? Se a pessoa não tem uma constância, se ela não medita, se ela não tem o cuidado para fazer aquilo, não dá nem para exigir que faça, porque ela nem sabe o que ela tem que fazer muitas vezes. Não deu tempo. É um conta-gota. Imagine uma palavra no domingo. É uma gota. É uma gota num oceano de paradigmas, de crenças desde o ventre materno. Você acha que essa gota, Deus pode, mas Ele estabeleceu a maneira como as coisas acontecem. Tá bom? Amém? Então, a consequência, mas tem a primeira parte: farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Serás bem? Serás bem? Serás bem? Serás? 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 A pergunta é: quem será? Quem faz o quê?
Muito bem. Então vamos lá. Pode passar o Josué 1:9 para mim. Pode ir. Vamos pulando algumas coisas. Aí. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Então os crentes são fracos, toda hora chorando, pedindo oração. Aí ora, bispo. Ora, bispo. Mas você já não pediu pela mesma coisa? Ser forte e corajoso. Por que a pessoa não consegue ser forte e corajosa? Porque a palavra não está na vida dela como deveria estar. Então não tira as crenças de medo, de incapacidade, de pavor, de ansiedade, não tira. E o Senhor diz, eu não mandei. O que Ele mandou fazer? Ler, falar da palavra, conversar sobre a palavra. Não mandei ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde? É contigo quem? Deus é com cada um de nós. Então por que você tem medo? Por que você vem pedir oração? Por que você está apavorado com essa situação? Quer não se apavorar? Tira as crenças de pavor. Tira os paradigmas de medo que foram colocados na sua mente. Amém? Aleluia. Número 2 e vamos encerrar. Confissão de fé. Eu disse que tem 4 armas, lembram? Palavra, oração, louvor e adoração juntos, eu vou considerar, e confissão de fé. Mas eu quero pegar as 2 que nós precisamos praticar já com conhecimento de causa. Confissão de fé, diga, confissão de fé. 2 Coríntios 4:13 diz assim, tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito. Então diga, a fé que eu recebi de Jesus, para crer nele e ser salvo, diga, ela é um espírito. Diga, ela pertence às coisas espirituais. E diga, a fé fala. Por quê? Eu criei, por isso é que também nós cremos, por isso também falamos. Então a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus tem a força de uma dinamite quando ela é pronunciada pela boca de um cristão em graça. Por que um cristão em graça? Porque o cristão em graça espera-se que ele tenha entendimento, conhecimento, revelação, esteja crendo e saiba por que está falando. Não é papagaio. Amém? Então, o segredo que Deus nos revela é que nós temos armas que são verdadeiras dinamites para arrebentar com fortalezas, com crenças do inferno, com paradigmas. Amém? E que uma dessas armas, chamada de a confissão de fé, é uma trombeta, com um som bem claro e nítido e forte. Veja isso em 1 Coríntios 14, 8 e 9. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? É tipo assim, o que você fala? Às vezes você fala uma coisa, você chega aqui, ninguém me segura, bispo, sai desse culto aqui, você vai ver. Ha! Amanhã tem oração e confissão aqui. Quem está em aflição? A pessoa que saiu daqui, vem aqui para frente. Um dia está em aflição, um dia está... Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Está comparando a trombeta que chama o quartel, chama o exército para a batalha, né? Assim, vós, se com a língua é a tua trombeta, não dissertes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao... Você sabe que tem muito crente que está falando ao ar? Não serve para nada. O que é falando ao ar? Não sei o que está comunicando. Ninguém entende. Então, a trombeta de que fala o apóstolo Paulo, você já sabe que não é um instrumento musical aqui, não é? É a nossa confissão. Então, diga, a minha trombeta é a minha confissão. Então, amado, se a trombeta, ela tem o poder de destruir fortalezas, essa trombeta que destrói fortalezas é falarmos o que cremos. Só a palavra de Deus pode destruir crenças antigas, paradigmas de uma vida inteira e fortalezas espirituais na mente. Só a palavra de Deus pode mudar a mente, renovar os pensamentos e transformar a realidade. Amém? Vou lhe dar alguns exemplos e nós vamos orar. Quando um garoto ouve de seus familiares
Esse garoto nunca vai ser alguém na vida. Ele é igual ao pai dele. Ele é igual ao avô dele. Dentro desse garoto, você sabe, cresce ali o quê? Uma crença limitante. Cresce ali uma amarra, que é veneno para toda a vida desse garoto, que um dia vai ser um adulto. Quando o povo de Deus diz, por exemplo, os crentes gostam de dizer isso, que doença não é para dar em árvore, que tem que sofrer porque Jesus sofreu. Esse povo, ele se habitua à ideia de que tem que sofrer. E é um pensamento desse tipo na mente de um cristão que vira pedra de tropeço para ele reinar em vida, para ele usufruir das bênçãos do Senhor. Eu sei que há fortalezas tão grandes, desculpem, na mente dos cristãos, que não os têm deixado viver. Tornam-se pessoas infelizes. E essas trombetas, elas estão levantadas contra o conhecimento de Deus. Porque o seu conhecimento diz, a Bíblia diz que nós somos completos, abençoados, prósperos, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que Ele levou as nossas enfermidades, que já não estamos mais debaixo do domínio do diabo, do império das trevas. Por isso, a fortaleza se estabelece de tanto se ouvir mentiras. Olha o que acontece. Põe lá a figura 4 para a gente ver. Você sabe, aquilo ali, aquele pauzinho, é aquele pauzinho de marionetes. A mente da gente, amado, ela está assim, uma hora... Sabe aquele... Você já viu uma expressão? Ah, a pessoa dança conforme a música. Isso não é uma boa não, tá? Na pista é legal de dança, mas na vida não. Porque tem música que não é para a gente dançar. Tem coisas que não são para nós passarmos. Você está entendendo? Então, tem uma... Eu vou encerrar com isso. Tem uma frase, eu vou tratar disso. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Joseph Goebbels. Cadê os alemães? Está certo? Me ajuda aí, querido. Não sei se o sobrenome é assim que se fala. Mas, enfim. Quem é esse homem? Você já ouviu esta frase? Uma mentira, volta lá. Repetida 1000 vezes se torna verdade? Se torna ou não se torna? Nunca uma mentira vai ser verdade. Mas o que esse homem estava ensinando? Que chega uma hora... Lembra o que eu tenho dito aqui? Que para tirar um paradigma, a gente teria que repetir de 900 a 1000 vezes um antídoto, o contrário daquilo, para arrancar. A ciência comprovou o que esse Joseph, esse alemão, falava. Quem era esse homem que fez essa experimentação? Olha só, põe lá para mim a explicação. Esse homem era o marqueteiro de Hitler. E ele usou essa técnica durante a Segunda Guerra Mundial. Seu trabalho foi tão... Naquele tempo não chamava marqueteiro, né? Mas vocês entenderam, tá? É o guru dos demônios de Hitler. Seu trabalho foi tão eficaz que até hoje existem pessoas que defendem as verdades do Terceiro Reich. Entenderam? Eles repetiram tanto uma coisa que o próprio povo acreditava naquilo. Quando você vai lá para Berlim e você visita lá os lugares, enfim, o Museu do Holocausto, e você... Quem já foi sabe, aquilo lá é um peso, é um negócio deprimente. Dá vontade de chorar. Mas você vê ali todo o histórico e as massas aclamando Hitler. Por causa desse homem, do Joseph. Eles repetiam uma mentira 1000 vezes. Porque a repetição, agora eu vou encerrar com isso para você entender. O que acontece com a repetição é que a repetição gera crenças. E crenças muito profundas. Se o que eu vi, ouvi e senti, diga, vi, ouvi e senti. Então, se o que eu vi, ouvi e senti foi repetido e repetido e repetido, foram geradas em mim crenças muito profundas. Paradigmas que ditam a minha realidade.
e fortalezas espirituais, mentais, que amarraram e amarrarão a minha vida toda, se elas não forem destruídas. Você está entendendo? Então, põe lá, por favor, mais uma informação científica. Quando o cérebro capta uma nova situação, há um desequilíbrio, seguido de uma assimilação, uma acomodação e depois uma adaptação. O que significa isso? Uma criança pode ter ouvido: "Você é igual teu avô, um imprestável." O cérebro, ele capta uma situação. Há um desequilíbrio, porque aquilo lá... Por que desequilíbrio? Porque Deus não diz isso, Deus não programou ninguém para ser um... Então, aquilo lá desequilibra. Mas a repetição disso, ou o sentimento forte, um forte impacto emocional ou espiritual, seguido de a pessoa assimila. Opa, né? Ela toma para si. E depois, aquela informação, aquela situação, ela se acomoda. Tá? Ela se estabelece, ela está lá dentro. Entrou para o HD. Salvou. Obrigada, bispo. E agora que está salvo, depois, ok? E depois uma adaptação. O que é a adaptação? Está salvo e agora a minha vida se adapta àquilo que foi salvo e gravado aqui. Quem entendeu? Você está percebendo o que está dentro da gente? Como foi o processo e como Deus quer reverter e pode reverter isso? Quem crê? Então, com a mentira, acontece exatamente isso. A mente vai se adaptando para ouvi-la, para recebê-la, e acaba incorporando a mentira na sua esfera de pensamento. E aí é o familiar, é o conhecido, é aquilo que todo mundo afirma e fica lá, salvo. Então, há por aí casas inteiras desgraçadas por causa das mentiras de Satanás. São pessoas infelizes, pessoas que têm suas vidas limitadas, sem perspectiva, impedidas de pensar no futuro. Amém? Eu quero encerrar, quero que você fique de pé e você vai ler comigo 2 Coríntios 10, 4 e 5. Vamos todos juntos? Porque eu tenho que ler alto. Tem que repetir. Se repetir uma mentira e todo mundo acreditou, eu estou tentando fazer você repetir uma verdade que vai libertar você. E a pessoa fica aí zangada, porque passa da hora, porque não sei o quê. Vamos todos juntos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você tem que começar a prender os seus pensamentos que estão infectados de paradigmas, de crenças limitantes e de fortalezas. Vamos orar. Você está entendendo a profundidade do trabalhar do Espírito Santo? Isto aqui vai mudar a sua realidade, meu amado, minha amada. Sua história pode ser, e Deus quer que seja mudada, a sua sorte diante dos seus olhos. Pai amado e bendito, nós estamos encerrando, Pai, esta manhã tão maravilhosa. Mas que banquete o Senhor preparou. Pai, a igreja está cheia, Pai. Obrigada, Jesus, porque essas pessoas tinham que estar aqui hoje, Pai. O Senhor foi buscar cada uma. Ó Deus, eu me alegrei às 4 horas da manhã, ao terminar esse estudo, eu me alegrei demais, eu não sabia, porque eu estava tão feliz, tão disposta, Pai. Porque o meu espírito, Jesus, estava conectado ao teu espírito, entendendo que haveria hoje aqui, Pai, um crescimento na graça e no conhecimento desta verdade, que é capaz de mudar a história de uma pessoa, a história de uma família, a história de uma igreja, de um ministério, de um povo, de uma nação. Pai, Pai, só Tu conheces, Pai, a radiografia da nossa mente.
O Senhor sabe o que é que precisa ser arrancado, destruído. Mas nós estamos aqui, Pai, colocando a nossa mente diante da Tua autoridade, do Teu poder. Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos a levar pensamentos errados, cativos, presos, em obediência, Pai. E isso nós conseguimos fazer lendo a palavra e confessando Jesus. Confessando Jesus, confessando Jesus. Nós temos a mente de Cristo, nós podemos pensar como o Senhor pensa. Por isso agora, Jesus, eu profetizo mudança de sorte, baseada, Pai, em mudança de mente, Jesus. A Tua palavra diz, não vos conformeis. Levanta aqui um povo inconformado, Pai, com a vida medíocre, a vida rasa, a vida fora da Tua palavra. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que se cumpra já. Amém. Que saiamos daqui hoje já. Já, Pai. Levando pensamentos errados cativos. E confessando o que está escrito, Pai. Incomoda o Teu povo, acorda de noite para ler a Bíblia. Sim, Senhor. Ah, Jesus, que em vez de ter política e jogo no celular, tem a Tua palavra ali também. Amém. Nós saímos daqui, Senhor, para ter a melhor semana das nossas vidas. Em nome de Jesus. Nada nos poderá resistir. Sim, Senhor. Ninguém nos impedirá de voar, de Amém. ir além. Eu Porque creio. nós não estamos aqui confessando isso apenas neste horário de culto. Nós saímos daqui declarando a mesma coisa. Sim. Tenha oposição ou não, apareça uma situação difícil ou não, Amém. levante-se contra nós o inferno ou não, Sim, Senhor. nós cremos. Aleluia. E porque cremos, nós falamos. Em nome de Jesus. E essa conexão, Senhor, está trazendo renovação para nossa mente. Amém. Não seremos mais os mesmos. E veremos o que nunca vimos na nossa vida, da Tua parte, Senhor. Em o nome de Jesus, Bispo. E a bênção que vem agora. Amém. Tome posse, porque é isso que vai acontecer. Em nome de Jesus. Aleluia. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida de todos nós, aqueles que recebem essa palavra em seu espírito. Digam amém. Amém. Glória a Deus.